Olá a todos, paz do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar sequência aqui à nossa contagem do Homer, e hoje é o nosso 23º dia dessa contagem. Eu quero ler 2 textos com vocês rapidamente e já vou explicar por quê. Primeiro, no final do livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18 em diante, que diz assim: estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Então, o pai de Boaz era Salmão. Agora vamos voltar no capítulo 2, que nós encerramos o capítulo 1 agora no vídeo passado. E o 2 começa assim, veja bem: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então olha bem, tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Hoje, nesse 23º dia, eu quero falar sobre a capacidade que Deus tem de mudar a sorte das pessoas. Quem não lembra, alguns vídeos atrás eu falei sobre esta genealogia. Salmão era um dos espias que entrou em Jericó para espiar a cidade. E ele acabou por se casando com Raabe, a ex-prostituta da cidade de Jericó, e essa Raabe, casada com Salmão, deu à luz a Boaz. Então Boaz, esse que se casa com Ruth depois, ele é filho de Salmão com Raabe, a ex-prostituta de Jericó, que foi a cidade destruída. E agora veja bem, quando Salmão resgata Raabe e casa com Raabe, eles estão literalmente que entrando para tomar posse da terra. Porque Jericó é a primeira cidade destruída quando o povo de Israel cruza o Jordão, e ele se apaixona por essa ex-prostituta que se converteu, que mudou de vida, que demonstrou temor pelo Deus de Israel, aliás, que demonstrou uma fé no Deus de Israel, que muita gente em Israel não tinha. E essa ex-prostituta, de repente, está com o coração completamente quebrantado, crendo que o Deus de Israel iria entregar a cidade de Jericó nas mãos dos judeus. E aí ela abriga Salmão e o outro espia, no final eles se casam, e agora nasce esse rapaz, esse menino, chamado Boaz, que cresce, se torna adulto, e o texto diz, e era o seu nome Boaz, diz, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Então olha bem, quanto tempo levou para Deus mudar a sorte de Raabe, Deus mudar a sorte de Salmão, de Deus começar a prosperar o povo na terra que eles tinham acabado de conquistar, e o primeiro filho de Salmão, com uma ex-prostituta de Jericó que tinha sido destruída, já aparece no texto como um homem valente e muito poderoso. Esse é o número 1. Então, você vê que Deus não precisa de muito tempo. Deus pode mudar a sorte de uma pessoa de um momento para o outro. Alguém que poderia terminar a história como na sarjeta de Jericó, uma prostituta qualquer, largada na sarjeta de Jericó, quem sabe com uma doença qualquer sexualmente transmissível, e morrer naquela situação e ir para o inferno. De repente essa mulher crê em Deus, se converte ao Senhor, se casa com um homem de bem, e agora o filho dela já é um homem poderoso, um homem próspero, um homem bem-sucedido, porque esse homem, ele tem alguns princípios que você vê claramente que esses princípios vieram de Salmão e de Raabe. Mas eu vou falar dos princípios amanhã.
O que eu quero deixar claro hoje é que o capítulo 2 mal começa no versículo 1, e nós já temos Boaz apresentado como um homem de sucesso, um homem valente, um homem poderoso, um homem capaz, um homem digno, um homem temente a Deus, um homem justo, um homem com princípios muito claros e muito definidos. É por isso que o livro termina do jeito que termina, de uma forma extraordinária, e Boaz entra na linhagem messiânica, se torna bisavô de Davi. Quer dizer, não tinha como ele saber, porque era o futuro. Como que podia se passar pela cabeça dele que lá na frente viria um rei, o segundo rei de Israel, e esse rei seria o cabeça da linhagem messiânica, que o Filho de Deus nasceria algum tempo depois da linhagem do seu bisneto. Olha que coisa tremenda. A importância de nós darmos passos claros, concretos em direção a Deus, crermos em Deus, não duvidarmos de Deus, mantermos o nosso quebrantamento, o nosso temor do Senhor. Isso é coisa muito, muito, muito séria. E nós temos agora um livro escrito contando a história de uma estrangeira que teve sua vida mudada, transformada. E mudada e transformada por quem? Por um homem bem-sucedido, um homem poderoso, um homem valente, que era filho de uma ex-prostituta. E o fato dele ser filho de uma ex-prostituta que teve a sua vida completamente restaurada, lhe permitiu ter olhos para ver uma moabita viúva, que agora estava numa situação também de desvantagem e que precisava de um remidor, precisava encontrar um homem bom, um homem financeiramente abastado, que olhasse para ela com um olhar de amor, com um olhar de respeito, e não tirasse proveito dela, mas se apaixonasse por ela e se casasse com ela, mudando o seu destino. Uau, que história espetacular, que história espetacular. E o que eu vejo em tudo isso? O que eu vejo nesse caráter de Boaz? Eu vejo Raabe. Eu vejo em Boaz o caráter que Raabe revelou lá atrás, quando ela conheceu os espias em Jericó. Eu vou falar sobre isso amanhã especificamente, mas hoje eu já estou pincelando para vocês entenderem. Aquela mulher que lá em Jericó falou assim, não, eu sei que o Senhor Deus entregou essa cidade nas mãos de vocês, porque os nossos corações estão desmaiando de terror, de pavor, porque nós sabemos que o Senhor entregou esta cidade nas mãos de vocês. E essa mulher não tinha nenhuma formação espiritual, ela não tinha nenhuma relação com o Deus de Israel, ela não tinha nenhuma relação com os judeus. Ela é uma mulher que viveu numa cidade pagã e que certamente adorava deuses falsos estranhos, e que vivia de mão em mão porque era prostituta, fazia aquilo para sobreviver, provavelmente. E essa mulher, de repente, quando ela tem a primeira oportunidade, essa mulher abraça com tanta garra, com tanto vigor, com tanta disposição, que essa mulher não só muda a sua própria história, ela muda a história de Salmão, e essa mulher constrói para o seu próprio filho uma história espetacular, e sem ela saber, ela já está no futuro mudando a história de uma moabita estrangeira que encontraria com seu filho e teria sua vida completamente transformada. E é em momentos como esse que eu entendo o que Jesus disse quando ele viu aquele centurião em Cafarnaum com uma fé gigante. Ele fala assim, nem em Israel eu vi uma fé como esta. Jesus estava impressionado, falou, como que pode? Nem em Israel eu vi alguém com uma fé como essa. E agora, de repente, estava diante de Jesus um centurião romano com uma fé que ninguém à sua volta tinha. Será possível que Deus vai ter que levantar pessoas fora da igreja com uma fé que nós ainda não temos, que nós não conseguimos desenvolver? Será que o Senhor vai ter que trazer gente de fora para conseguir crer e viver as coisas que Ele está prometendo? Porque as pessoas que estão dentro da igreja estão cauterizadas demais para crer no impossível, para crer num Deus todo-poderoso capaz de fazer todas as coisas. Eu estou te desafiando nesta noite, nesta contagem do Homer, 23º capítulo da nossa contagem do Homer. Abra o seu coração para que Deus não tenha que trazer alguém de fora para preencher o meu lugar, para preencher o seu lugar, mas que o seu coração esteja aberto para ser esse instrumento de Deus para aquilo que Ele intenta fazer através da sua igreja. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo,
que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Hoje é o 23º dia do Homer. Deus abençoe a todos.